Olá, eu sou o William, pastor na Igreja Presbiteriana de São Carlos. Durante algumas semanas, nos cultos da manhã, caminhamos pelo livro de Eclesiastes tentando responder a uma pergunta muito presente nos nossos dias. Como podemos encontrar descanso em uma vida que tantas vezes nos deixa exaustos? E no início dessa série nós ouvimos o pregador, aquele que escreve o livro, dizer que tudo cansa. A vida parece repetir os mesmos ciclos, as novidades logo vão envelhecer e o coração humano continua insatisfeito. Depois nós vimos que mesmo o prazer não consegue preencher a alma. Nós podemos acumular experiências, conquistas e até momentos muito agradáveis, mas nenhuma dessas coisas consegue sustentar sozinha o sentido da nossa existência. Nós aprendemos que nós não controlamos os tempos da vida. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e até mesmo tempo de deixar de abraçar. Nós participamos desses ciclos, mas nós não conseguimos governá-los. Também vimos que a competição e a ganância podem nos empurrar para um isolamento. O dinheiro promete segurança, mas frequentemente produz ansiedade. Existem dias maus que não podem ser evitados e que, apesar de todas as incertezas, ainda podemos receber com gratidão o alimento, o trabalho, a família e as pequenas alegrias que Deus coloca diante de nós. Mas a série não poderia terminar apenas com algumas boas orientações sobre uma vida mais leve. No último domingo, nós teríamos a conclusão da série no culto da manhã. Mas para aproveitar a oportunidade da visita de um casal de missionários, o Milton e a Heidi, deixamos para concluir a série através desse vídeo. Então fica comigo mais um pouquinho para a gente entender como o livro de Eclesiastes termina. Depois de examinar o trabalho, o prazer, o dinheiro, a sabedoria, o sofrimento, o tempo, a morte, o pregador precisa responder à pergunta mais importante. Afinal, qual é o sentido de tudo? Como nós devemos viver? E é essa resposta que encontramos no último capítulo do livro. Eclesiastes 12 nos conduz à conclusão de toda essa jornada. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é um dever de cada uma das pessoas, as pessoas que foram criadas por Deus. E a conclusão do pregador é que o verdadeiro descanso começa quando Deus ocupa o lugar que sempre pertenceu a Ele e nós, o nosso próprio lugar. E é por isso que a primeira lição, então, é: lembre-se de que você é criatura. Capítulo 12 começa com essas palavras: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho neles prazer. É importante perceber que o texto não diz apenas lembre-se de Deus. Ele diz: lembre-se do seu Criador. Essa palavra define nossa relação com Deus. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Ele é eterno enquanto nós vivemos dentro de um tempo. Ele não muda e nós envelhecemos. Ele conhece o início e o fim. Nós enxergamos apenas uma pequena parte do caminho. Ele sustenta todas as coisas. Nós precisamos ser sustentados. Essa distinção parece evidente, mas grande parte do nosso cansaço nasce justamente quando nos esquecemos dessa verdade. Nós nos cansamos porque tentamos assumir responsabilidades que pertencem somente a Deus. Por exemplo, nós tentamos controlar o futuro. Nós tentamos garantir que nada vai dar errado. Nós tentamos proteger todas as pessoas que amamos de qualquer tipo de sofrimento. Tentamos prever todas as possibilidades. Tentamos até mesmo administrar a impressão que as pessoas terão ao nosso respeito. Tentamos manter cada área da vida funcionando exatamente como planejamos. E vejam, sem perceber, começamos a viver como se todo mundo estivesse apoiado sobre os nossos ombros, mas nós não fomos criados para carregar o mundo. O texto segue descrevendo de maneira poética o envelhecimento do corpo. As mãos começam a tremer, as pernas perdem a força, os dentes já não conseguem realizar mais o seu trabalho como antes. Os olhos se enfraquecem, a audição diminui, o sono se torna cada vez mais leve, os cabelos embranquecem, o desejo perde a sua intensidade. Até que finalmente, como diz o versículo 7, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu.
O pregador não está sendo cruel ou pessimista, ele está sendo honesto e realista. O nosso corpo possui limites, as nossas forças possuem limites, nosso tempo possui limites, até mesmo a nossa capacidade de produzir possui limites, a nossa influência possui limites e a nossa vida debaixo do sol também possui os seus limites. A cultura em que vivemos tenta esconder esses limites. Somos incentivados a manter a aparência de juventude, produtividade, força e controle pelo maior tempo possível. Mas Eclesiastes nos chama a olhar honestamente para a nossa condição. Não para que vivamos angustiados, mas para que sejamos libertos. Porque existe liberdade quando finalmente conseguimos dizer: eu sou criatura, Deus é o Criador. Eu não preciso conhecer todos os detalhes do futuro, eu não preciso controlar todas as circunstâncias, eu não preciso impedir todas as perdas, eu não preciso ter força para resolver todos os problemas. Eu posso reconhecer meus limites, porque Deus não possui limites. Eu posso descansar, porque Deus continua sustentando aquilo que eu não consigo sustentar com as minhas forças. É por isso que o descanso não começa quando todos os nossos problemas desaparecem. O descanso começa quando paramos de exigir de nós mesmos a onipotência que pertence somente a Deus. O que nos leva diretamente à segunda lição desse texto. Receba a sabedoria que vem do pastor. Depois de descrever o envelhecimento e a morte, o pregador repete a frase que percorreu todo o livro como um refrão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. A palavra traduzida como vaidade aqui transmite a ideia de vapor, neblina, sopro, uma fumaça. É algo real, mas que não conseguimos segurar com as nossas mãos. E a vida é assim. Ela é bela, mas é breve, preciosa, mas imprevisível, cheia de dádivas, mas impossível de ser controlada. Então, nos versículos seguintes, o texto fala sobre o trabalho do pregador. Ele investigou, refletiu, organizou provérbios e procurou palavras agradáveis sem deixar de escrever a verdade. No versículo 11 nós lemos: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados são as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Essa imagem possui dois lados incrivelmente maravilhosos. Primeiro, as palavras sábias são como aguilhões. E o aguilhão é um instrumento usado para conduzir os animais na direção correta. Ele incomoda, ele desperta, mas ele corrige o caminho. A palavra de Deus muitas vezes faz isso conosco. Ela confronta as nossas ilusões. Ela mostra que o prazer não pode nos salvar. Ela revela que o dinheiro não consegue garantir a nossa segurança. Expõe o nosso desejo de controlar o tempo e as pessoas. Mostra que a autossuficiência é uma mentira. A sabedoria bíblica nem sempre é confortável, porque ela toca exatamente nos lugares dos quais nós estamos construindo aquelas falsas seguranças. Mas o texto também diz que essas palavras são como pregos bem fixados. Elas não apenas nos despertam, elas também nos sustentam. Quando tudo parece instável, quando o universo parece líquido, a palavra de Deus nos oferece um lugar firme. Quando nossas emoções mudam, a verdade de Deus permanece. Quando as circunstâncias confundem o nosso coração, a voz do grande e supremo pastor continua nos orientando. Observe que o versículo afirma que essas palavras foram dadas pelo único pastor. Por trás da sabedoria do pregador está o próprio Deus conduzindo o seu povo. Nós não somos deixados sozinhos tentando decifrar a vida. Temos um pastor, um Deus que fala, um Deus que orienta. Logo depois, o texto apresenta uma advertência. Fazer livros é um trabalho sem fim, e o muito estudar é um enfado da carne. Isso não é uma condenação ao estudo. O próprio pregador estudou, investigou e até mesmo ensinou. A advertência é contra a ilusão de que, se acumularmos conhecimento suficiente, podemos controlar a vida. Sempre haverá mais um livro, mais uma opinião, mais uma técnica, mais uma análise, mais uma possibilidade.
Podemos saber muitas coisas e ainda assim continuar incapazes de descansar, porque descanso não é possuir todas as respostas. Descanso é confiar naquele que nos falou. Talvez você não compreenda tudo o que está acontecendo nesse momento na sua vida. Talvez existam perguntas para as quais você ainda não encontrou resposta alguma. Talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance. E mesmo assim, as coisas não aconteceram como você esperava. A sabedoria bíblica não promete que teremos acesso a todas as explicações. Ela nos chama a ouvir a voz do grande Supremo Pastor e dar o próximo passo em fidelidade. Nem sempre saberemos por que determinadas coisas estão acontecendo, por que aquela porta se fechou, por que aquela enfermidade me acometeu. Nem sempre compreenderemos por que uma oração parece não ter sido respondida. Nem sempre conseguiremos enxergar o propósito de uma estação difícil, um ciclo complicado da nossa vida. Mas nós podemos confiar no grande pastor. Sua palavra desperta quando nós estamos seguindo por caminhos perigosos e sustenta quando o chão parece líquido e instável. O que nos leva então ao terceiro movimento do texto. Viva diante de Deus. E finalmente chegamos aos versículos 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Depois de investigar toda a vida debaixo do sol, o pregador chega a uma conclusão simples, porém profunda. Tema a Deus. E temer a Deus não significa viver aterrorizado, esperando que Ele cometa algum gesto imprevisível que vai nos ferir e nos machucar. O temor do Senhor é reconhecer quem Deus é e responder a Ele com reverência, confiança, amor e obediência. É reconhecer que Deus é santo, mas nós não somos, que Ele é sábio e nossa compreensão é limitada, que Ele é Senhor e nós pertencemos a Ele, que a Sua palavra possui autoridade sobre todas as nossas preferências, que Sua vontade é melhor do que os nossos impulsos. Temer a Deus é devolver a Ele o centro da vida, é deixar de organizar tudo ao redor dos nossos desejos, medos e planos, é começar a viver conscientemente diante da presença dEle. Por isso, o texto une temor à obediência. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Não obedecemos para obrigar Deus a nos amar. Não obedecemos para conquistar a nossa salvação. Não obedecemos para provar que nós somos melhores do que as outras pessoas. Nós obedecemos porque reconhecemos que o nosso Deus é bom, Ele é sábio, é digno da nossa confiança. Se Ele é o Criador, seus mandamentos não foram dados para destruir a nossa humanidade, mas para nos ensinar a viver de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. E a verdadeira liberdade não é fazer tudo aquilo que nós desejamos. A verdadeira liberdade é ser liberto da tirania dos nossos desejos para viver diante de Deus. O texto então termina afirmando que Deus trará todas as obras a juízo, inclusive aquelas que estão escondidas. À primeira vista, essa declaração pode parecer incompatível com uma mensagem sobre descanso. Como alguém pode descansar sabendo que será julgado? Mas essa verdade possui pelo menos duas implicações muito importantes. A primeira delas é que a vida não é insignificante. O que fazemos importa. A maneira como nós tratamos as pessoas importa. As decisões que tomamos quando ninguém está olhando importam. Os atos de amor que não receberam reconhecimento também são importantes. Aquelas lágrimas que ninguém viu são importantes. As injustiças que nunca foram corrigidas pelos tribunais humanos não foram esquecidas. Deus vê, Deus conhece e Deus julga com perfeita justiça. E a segunda implicação é que nenhum de nós pode permanecer diante desse juízo confiando em nossa própria justiça. Se Deus trouxer à luz todas as obras, inclusive as ocultas, quem poderá se apresentar diante dele?
E nesse ponto é que Eclesiastes nos conduz à necessidade do Evangelho. Nós precisamos de alguém que tenha vivido a vida que nós não conseguimos viver. Precisamos de alguém que tenha temido perfeitamente ao Senhor. Alguém que tenha guardado todos os mandamentos. Alguém que tenha vivido em completa submissão ao Pai. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus viveu como um homem verdadeiramente sábio. Ele nunca tentou ocupar o lugar do Pai, ele nunca foi conduzido pela ansiedade, ele nunca desobedeceu para proteger a si mesmo, ele nunca transformou as dádivas em ídolos, nunca buscou nas pessoas a aprovação que recebia de Deus. Ele viveu em perfeita confiança e perfeita obediência. E na cruz recebeu sobre si o juízo que nossos pecados mereciam. Cristo foi condenado para que todo aquele que nele crê seja justificado. Ele carregou a nossa culpa para que não precisemos mais passar a nossa vida tentando justificar a nossa existência. Ele ressuscitou, vencendo a morte, esta que Eclesiastes descreve com tanta honestidade. Por isso, para o cristão, o temor do Senhor não é pavor de um condenado diante de um juiz imprevisível. É a reverência de um filho diante de um pai que recebeu por meio de Cristo. Nós obedecemos não para sermos adotados. Nós obedecemos não para sermos adotados, mas porque nós fomos adotados. Não para conquistar a graça, mas porque nós recebemos essa graça. Não para comprar o amor de Deus, mas porque em Cristo fomos amados antes que pudéssemos oferecer qualquer coisa. A série Aprendendo a Descansar começou com uma afirmação: tudo cansa. Eclesiastes não negou o nosso cansaço. Não ofereceu respostas superficiais, não prometeu que com algumas técnicas conseguiríamos controlar a nossa vida. Ao contrário, o livro foi retirando uma a uma nossas falsas fontes de descanso. O prazer não pode nos salvar, o dinheiro não garante segurança, o trabalho não controla os resultados, a sabedoria não explica todas as coisas, os relacionamentos não eliminam a nossa fragilidade. Nós não conseguimos impedir que o tempo passe e não podemos evitar a realidade da morte. Mas existe descanso quando Deus ocupa o seu lugar. Temer ao Senhor é acordar e reconhecer: eu não sustento o mundo, eu não sustento a minha própria vida. É trabalhar com fidelidade sem transformar os resultados em nossa identidade. É desfrutar das dádivas sem exigir que elas satisfaçam as necessidades eternas da alma. É atravessar os dias maus sem concluir que Deus perdeu o controle. É obedecer mesmo quando não estamos compreendendo todas as coisas. É aceitar os nossos limites sem vergonha, sem constrangimento, porque sabemos que somos criaturas cuidadas pelo nosso Criador. Nós podemos confiar em Cristo, porque Ele levou a nossa culpa e venceu a morte. Por isso, descansar não é fugir da vida. Descansar é viver diante de Deus, com limites, mas com alegria e confiança. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Pense comigo, que peso você está carregando porque ainda tenta ocupar o lugar de Deus? Que dádiva você transformou em fonte de segurança, identidade ou salvação? O que mudaria em sua semana se você realmente confiasse num Deus que continua sendo Deus? Você não precisa controlar todas as coisas para viver em paz. Lembre-se do seu Criador. Ouça a voz do pastor. Tema ao Senhor, guarde seus mandamentos e, principalmente, confie em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, toda a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, e que possamos um dia nos ver aqui nos corredores da Igreja Presbiteriana de São Carlos.